O Brasil vive um momento crítico da Covid e esse é o nosso tema de hoje. E a gente tem o prazer de receber o Dr. Julival Ribeiro, ele que é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigada, Dr. Julival, pela presença. Muito obrigado a você pelo convite. Doutor Julival, era Manaus e agora quase todo o Brasil, né? Sul, Sudeste, Nordeste. Eu estou aqui em Brasília com lockdown, quase tudo fechado. O que aconteceu para aquela situação de Manaus que todos nós conhecíamos, acompanhávamos se replicar dessa forma? Olha, na realidade, o que aconteceu aqui no Brasil foi o seguinte: desde o primeiro momento que começou a pandemia na China, depois para os outros países, nós nunca tivemos nesse país nenhum planejamento estratégico em relação à Covid. E o mais grave, que nós nunca tivemos uma coordenação que deveria ser ocupada pelo Ministério da Saúde com direcionamento para estados e, assim, municípios. Então, desde o início da pandemia, infelizmente, o Brasil não fez o papel que deveria para não estarmos nessa situação que eu diria muito crítica nos dias de hoje. Então, o que nós vimos no decorrer de um ano foram troca de ministros no governo federal e uma verdadeira campanha política em cima da Covid. E hoje nós estamos vendo o resultado. Primeiro, mais de 200 mil mortes nesse país, enquanto poucas vacinas, quer dizer, conta-gotas vacina, e uma situação crítica que se está delineando agora no país. O meu medo é que o que aconteceu em Manaus, se não tomarmos medidas urgentes, vão acontecer, infelizmente, em outras cidades e mesmo capitais desse país. A gente tem acompanhado alguns governadores e prefeitos até suplicando para que o Ministério adotasse de cima para baixo uma conduta, porque eles estão preocupados e meio assim perdidos, né? Porque precisam contar com verba, não sabe se vem, com vacina, não sabe se vem, e com medidas que poderiam abranger de forma homogênea e até com efeito melhor, né? Porque você poderia, por exemplo, no caso de Manaus, ter isolado aquela situação, controlado melhor, né? Não fizemos nada disso, né? Não houve, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da Alemanha, gosto de dar o exemplo do Reino Unido, né? E agora com o novo presidente dos Estados Unidos. Então, as pessoas que estão no altíssimo grau de comando é quem deveria realmente, né, estar preocupado, tá certo, com o que está ocorrendo no nosso país. E o que nós vimos são várias autoridades com um negacionismo tremendo, e isso levando as pessoas a acreditarem, por exemplo, que kits de Covid, que tem aí como cloroquina e outros, que tanto profilático quanto terapêutico, as pessoas negando o uso de máscaras, quer dizer, isso é uma coisa muito triste para o nosso país, porque isso tem reflexo, sim, em relação a toda a sociedade. Vou dar um exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, eu sou totalmente a favor do lockdown em algumas cidades. Por quê? Você já tem o número de leitos, uma capacidade quase toda ocupada. O número de casos aumentando assustadoramente. Então, nós temos que tanto ter retaguarda de leitos, mas nós temos que impedir também a transmissão. Como é que se faz a transmissão? Além das medidas preventivas, nós temos que fazer de uma maneira ou de outra o lockdown, para a gente frear, na realidade, não é, essa transmissão. Veja o que aconteceu no final do ano, com o Natal e Réveillon, e agora após Carnaval. Já era totalmente esperado, como nós vimos, festas, aglomerações, as pessoas não respeitando o direito do outro, tá certo? Porque é uma coisa muito séria, como nós estamos vendo depois de jogo de futebol, comemorações. Além do que, nós estamos vivendo um período crítico no Brasil com essas novas variantes. Por que são preocupantes?
A variante do Reino Unido, nós vimos o que aconteceu no Reino Unido, é a mesma, temos a variante da África do Sul e a variante agora chamada P1 de Manaus. Todas elas têm um maior aumento da transmissibilidade, porque se pressupõe, como saiu um estudo ontem, ainda para ser referenciado pelos pares, né, que a carga viral é altíssima dessa P1 de Manaus. Significa o quê? Que nós temos mais transmissão, com maior número de transmissão, nós precisamos de mais hospitalizações, mais leito de terapia intensiva e, infelizmente, maior número de mortes. É esse período que nós estamos vivendo. E qual a nossa preocupação maior? Essas variantes já estão em vários estados e municípios, vamos dizer assim, aqui do Brasil, e pode ser que nos leve realmente a um problema muito grave. O nosso medo é o que aconteceu em Manaus. Faltou até oxigênio para tratar as pessoas. Fora isso, nós não temos vacinas. As vacinas estão em conta-gotas. Só dando um exemplo de Israel, que está fazendo um belíssimo trabalho, a gente já vê o impacto do número de casos novos em Israel com as medidas preventivas e com a vacinação em massa que está ocorrendo em Israel. Ontem eu fiquei feliz em ver o primeiro-ministro de Israel com um vídeo convidando, pedindo à população para vacinar, que é a única maneira realmente que a gente tem para abrandar essa pandemia, além das medidas preventivas, são as vacinas. Tomara que lá eles também estendam aos palestinos, né? O senhor acha, doutor, que a gente corre o risco de perder, inclusive, as vacinas que a gente já aplicou, porque se surgirem variantes numa velocidade alta, eu até cito um exemplo, tem idosos que já estão tomando a segunda dose, estavam imaginando que nesse momento, daqui 2 semanas, né, da segunda dose, seria um momento não de perder o cuidado, não, mas de um pouco mais de alegria, de leveza, de poder rever algumas pessoas. E eles já estão com medo, porque olha o que está se passando aí. Qual orientação o senhor daria para uma pessoa como essa? Tomando a segunda dose, visto aí a avalanche de casos e ainda alguns pontos de interrogação que tem sobre as variantes. Mesmo todos nós, após tomarmos as doses que são definidas por cada empresa de sua vacina, nós temos que manter as medidas preventivas, distanciamento social, evitar aglomerações, usar máscara e higienização das mãos, porque até agora não existem estudos ainda definitivos por quanto tempo a nossa imunidade vai perdurar após vacina. Por isso que, mesmo tomando as 2 doses, ou uma dose, se for o caso, de acordo com a empresa, nós temos que manter essas medidas preventivas. Outra preocupação muito grande do mundo científico é que, quanto mais número de infecções está ocorrendo, não só no Brasil, no mundo, a probabilidade de termos mais mutações, ou seja, criar mais variantes, e que essas variantes possam vir impactar tanto na vacina que nós tomamos, para a nossa defesa. Essas novas variantes podem, vamos dizer assim, evadir o nosso sistema imunitário. Tanto isso é verdade que tanto a cepa da África do Sul e a cepa de Manaus tem uma mutação chamada E584K, que realmente está preocupando a comunidade científica, porque ela pode evadir o sistema de quem já teve a Covid e ser reinfectado por uma dessas cepas novas, ou mesmo vir, vamos dizer assim, alterar a eficácia da vacina. Só para lhe dizer, nos Estados Unidos, né, já está se estudando não sei se a Pfizer, ou a Moderna, ou a Johnson & Johnson, já está se estudando novas vacinas, porque, se for necessário, vai ter que, no futuro, uma dose de reforço para pegar essas novas variantes. Diante de tudo isso, é que nós falamos quanto é importante a gente prevenir a transmissão, mesmo criando leitos.
porque senão vai virar uma bola de neve. Não adianta eu abrir leitos de UTI, abrir leitos para internação, se a transmissão está sem controle aqui no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Essa questão da variante, então, desse detalhe da variante de Manaus e da variante da África do Sul, realmente é um alerta interessante. E isso o senhor falou que já foi identificado esse detalhe dentro dessa variante que permite, portanto, uma reinfecção que poderia ser tão grave quanto uma primeira, ou poderia ser até mais grave, como acontece com a dengue, por exemplo? O que tem se visto nesses casos é que realmente você pode ter a primeira infecção leve e ter uma reinfecção grave. Isso vai depender do organismo. Uma coisa que é importante se dizer é que, até o presente momento, essas novas variantes, que é a P1 de Manaus, que é a do Reino Unido ou da África do Sul, elas não estão levando a casos mais graves. Isso é importante, não tem estudo comprovando nenhum. Os estudos que tem mostrando que elas têm alta carga viral, a pessoa que tem, tá certo? E a transmissão é muito mais rápido, às vezes 30, 40 vezes, do que a variante que vinha prevalecendo originalmente em cada país. É isso que explicaria a lotação, né? E o número alto de mortes. Se mais gente pega, o número proporcional de mortes é maior. E não obrigatoriamente uma gravidade da infecção, o que também não está descartado, né, doutor? Não, não está descartado, porque hoje até nós debatemos isso com outros colegas, para eu saber se tem maior gravidade ou não, eu tenho que fazer estudos epidemiológicos e fazer o sequenciamento do vírus de várias pessoas para, no final, dizer, olha, quem teve a variante X, o comportamento clínico foi esse, quem teve a variante Y, o comportamento foi esse, e ver realmente, através dos estudos, estatisticamente, ver se teve impacto ou não na gravidade alguma dessas variantes. Esses estudos estão sendo feitos no Reino Unido e na África do Sul. Até agora se sabe, por exemplo, alguns estudos em crianças, que essas variantes não tiveram impacto quanto a variante que vinha comumente causando infecções. Mas o problema das variantes é crítico, o mundo está muito preocupado, porque essas variantes podem realmente diminuir a eficácia da vacina ou mesmo evadir as respostas da vacina. Isso é uma preocupação nesse momento do mundo inteiro. Daí que eu volto, as medidas preventivas são importantes, a vacinação é importante para que a gente evite tantos números de casos que vêm ocorrendo, dando chance ao vírus que ele muta normalmente, qualquer vírus, mas uma dessas mutações é que pode prejudicar, por exemplo, agora com maior transmissibilidade. Por quê? Porque essas mutações estão ocorrendo na parte mais importante do vírus, chamada proteína spike, é onde essa proteína tem a ligação do vírus com as células humanas. E quanto mais mutações ocorrem aí, é que é o perigo realmente para esse vírus se tornar mais transmissível, esse vírus se tornar até causando mais doenças mais graves na população mundial. O senhor acha que o Brasil pode passar uma vergonha internacional, tanto por não estar cuidando das vidas, né, da sua população, eu digo nossas autoridades, como ser um portador aí, né, ou de novas variantes, de uma preocupação mundial, visto, por exemplo, a declaração do presidente da República semana passada, quando o Brasil atingiu o pico de transmissão e ele questionando as máscaras. Assim, é uma coisa que a gente não precisava nem estar aqui, né, doutor? Discutindo uma situação dessa em que o presidente da República questiona a máscara numa hora dessa. A gente precisava do Ministério da Saúde recomendando qual é a melhor máscara. E a gente tem que vir aqui, né, desfazer o que a autoridade máxima fala, né? Olha, por exemplo, em relação às máscaras, eu fiz até uma revisão com os estudantes sobre máscaras, há uns meses atrás, e veja, ninguém tem dúvida, hoje já tem os estudos mostrando
que a máscara tem impacto, sim, na transmissão, tá certo? Seja a máscara de pano, seja a máscara cirúrgica, ela tem um impacto. É melhor máscara do que sem máscara, sempre. E a outra coisa para lhe dizer, agora, sobretudo a Europa, né, a França, a Alemanha e outros países, além dos Estados Unidos, através do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, está recomendando, devido a essas variantes, usar 2 máscaras. Então, você usa uma máscara cirúrgica por baixo e depois usa uma máscara de pano por cima, porque a preocupação é que eu lhe disse anteriormente, é essas variantes se disseminarem para o país. Espero que não seja verdade, mas o próprio Estados Unidos já está esperando, lá para o final de março, uma disseminação maior dessas novas variantes nos Estados Unidos. Portanto, enquanto um renega e debocha da máscara, ontem, semana passada, o presidente Joe Biden está liberando 25 milhões de máscaras para os americanos que não têm condições de comprar máscara. Então, veja a grande diferença de atitude. Um defende a vida e outro defende a contaminação. Até porque na ponta, né, quando a gente fala de evitar o contágio, a medida de segurança e a vacina, isso tudo favorece o comércio, favorece a indústria, porque você tem uma população mais protegida e a reabertura de tudo fica mais seguro e mais constante. É meio óbvio, né? A gente vê isso até de empresários dizendo, gente, se a gente tivesse cuidado, a gente estaria uma situação melhor e seria melhor economicamente para todo mundo. Não adianta falar que defende a economia, sendo que boicota a saúde, porque estão entrelaçadas, né, doutor? Veja bem, nesse momento, nós temos que preservar vidas. Isso é o fator mais importante. Senão, nós não teremos nem futuro para quem vai gastar o dinheiro em termos de para melhorar a economia. Então, veja, esse momento nós temos que unir forças para que a gente tente, além das vacinas, que são muito, muito importantes para esse país, as pessoas têm que entender que, em determinado momento, vai ter que ter lockdown, sim. Por quê? Cabe ao governo, como outros governos fazem por aí afora, ajudar as pessoas que mais precisam. É isso que é o papel do governo nesse momento. Fora isso, ele tem que, junto com a ciência, os cientistas, tá certo? Dizer as melhores medidas são essas. Então, por exemplo, o Distrito Federal adotou a medida corretíssima com o lockdown. Ontem eu vi os protestos aqui. Então, o que é mais importante? É a gente, vamos dizer assim, reduzir o tempo dessa pandemia ou aumentar esse tempo pandemia pensando só no problema econômico. O problema é grave, nós sabemos quantas pessoas estão perdendo empregos, nós sabemos quantas pessoas são necessitadas, o problema social é muito grande nesse país, mas cabe ao governo dar essas respostas, como outros países deram no mundo. Agora eu vi nos Estados Unidos, está $1 bilhão, se não me engano, justamente para dar suporte enquanto está o problema da pandemia. É o que o país vai fazer. Ontem eu perguntei, será que nós vamos esperar 1 milhão de mortes chegar para a sociedade acordar que todos estamos no mesmo barco, que nós precisamos realmente dessas medidas para a gente dar um basta no vírus? Veja Goiás, veja Bahia, veja o Distrito Federal, São Paulo. Quer dizer, nós já estamos, vamos dizer assim, o sistema de saúde ele já está, vamos dizer assim, já não aguenta mais. Imagine com essas novas variantes que você tem maior número de transmissão, o que vai acontecer com o nosso sistema de saúde? Essa é a grande pergunta. Nós não queremos repetir o que foi triste para o Brasil e visto pelo mundo inteiro a situação de Manaus. As pessoas morrendo por falta de oxigênio e por falta de leitos também. É tanto que teve que pegar pacientes de Manaus e mandar para as outras unidades da federação. Nós não desejamos isso,
que aconteceu em Manaus para o resto do Brasil. Mas o senhor acha que uma escala aí, vamos colocar de 0 a 10, qual a chance disso se repetir? Brasília entrou em lockdown no momento que falava-se que havia um leito de UTI na rede pública disponível. Esse número me marcou bem. Araraquara, né, no interior de São Paulo, virou uma cidade símbolo, chegou a ter 100% dos leitos ocupados. Eu vi a notícia de uma enfermeira em Santa Catarina, que ela se reinfectou com a doença, parece que ela até se recusou a tomar vacina, e ela morreu sem acesso ao leito. Né? Quer dizer, qual a chance? Já está acontecendo aquilo ali? E qual a chance, de 0 a 10, o senhor acha de termos essa situação de Manaus em outras localidades? Olha, veja bem, se não tomarmos medidas sérias, por exemplo, a vacinação tem que ser em massa, tá certo? Adotar lockdown em algumas instituições, nós vamos, infelizmente, em algumas cidades, repetir o que vimos em Manaus. Eu não, assim, de 0 a 10, eu acho que nesse momento atual, eu lhe diria que a probabilidade é muito alta. Doutor Julival, muitíssimo obrigada por essa aula, por esses Não, que é esclarecimentos. isso. Obrigado a você. Prazer em conhecê-la.